Olá! Em nossa época, marcada pela desmitologização das crenças tradicionais, pelo relativismo moral e na literatura pelo questionamento e mesmo a ridicularização do heroísmo, é surpreendente que um professor de filologia tenha não só ambicionado criar uma mitologia para sua nação, mas também repaginado a figura do herói aventureiro e, não contente, imaginado com uma riqueza de detalhes jamais ultrapassada antes ou depois, todo um mundo, povoado, como no nosso, por homens, mas também por elfos, anões, feiticeiros, monstros e espíritos perversos, um deles com o poder para todos governar, para encontrá-los, para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. O maior conto de fadas de todos os tempos narra o combate da coalizão de forças que quer conquistar contra a que quer destruir a fonte desse poder. Um anel que o destino pôs nas mãos de um hobbit e seus companheiros, criaturinhas pastoris de pés peludos e aspecto de criança. Com mais de 1.300 páginas e 500 mil de palavras, a sua locução toma por volta de 50 horas, metade da Bíblia e mais do que a Ilíada, a Odisseia e a Eneida juntas. Em 2003, a BBC lançou uma enquete entre leitores de língua inglesa para que escolhessem o maior livro do século XX. Por uma larga margem, O Senhor dos Anéis venceu. 3 vezes a enquete foi ampliada para um público mundial, no cyberespaço via Amazon.com e mesmo para o maior livro do milênio. O mesmo campeão venceu todas as vezes. Brian Atterbury, especialista em literatura fantástica, perguntou-se como defini-la e respondeu: é uma série de textos que se parece mais ou menos com O Senhor dos Anéis. Mas a crítica se divide. Para Edmund Wilson e tantos outros, é lixo juvenil. E mesmo um colega de Tolkien em seu clube literário de Oxford teria exclamado durante a leitura dos manuscritos: porra, mais um elfo! Mas para outro colega, C.S. Lewis, ele mesmo um grande fantasista, se Ariosto rivalizasse, o que de fato não faz, ainda lhe faltaria a sua seriedade heróica. O poeta Winston Hugh Auden admirava o seu domínio do material épico e declarou que, em certo sentido, Tolkien foi bem-sucedido onde Milton falhou. Embora intencione francamente entreter, o romance, segundo Tolkien, expressa preocupações metafísicas atemporais, como a queda e a mortalidade, mas também singularmente contemporâneas, como a máquina. Mesmo desconfiado das alegorias, ele sugeriu que, se a sua história fosse uma, seria do poder. Mas talvez o mais surpreendente de tudo, mesmo para boa parte de seus fãs acostumados a vibrar com heróis inspirados nas sagas pagãs germânicas, é a declaração de Tolkien de que a obra é, por óbvio, fundamentalmente religiosa e católica. O que se esconde por trás dessas afirmações? Como explicar o sucesso do livro? Para discutir O Senhor dos Anéis, convidamos Cristina Casagrande, mestre em literatura comparada pela Universidade de São Paulo com a dissertação A Amizade em O Senhor dos Anéis, Diego Clautal, doutor em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo com a tese Paideia Mitopoética, a Educação em Tolkien, e Reinaldo José Lopes, doutor em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo e tradutor de A Queda de Gondolin, Silmarillion e O Hobbit. Cristina, você pode nos apresentar o autor Tolkien? Quem é ele, em síntese, um retrato esboçado, sim? Sim, Tolkien, ele era um filólogo britânico, ele nasceu em Bloemfontein, que pertencia à Inglaterra, em 1892. E, bom, desde pequena a vida dele já foi um pouco de com aventura, porque ele perdeu o pai muito cedo, teve que ir para a Inglaterra com a mãe, né, e com o irmão. E depois disso ele também ficou órfão de mãe. E com a mãe, aí nesse período que ele ficou, né, uns 8 anos ainda, que ele continuou com a mãe, né, depois da perda do pai, ele aprendeu a ter amor pela linguagem, para aprender outras línguas, e o amor pela religião. E essas duas coisas foram muito fortes para ele. Essas coisas vão acabar inconscientemente, acabam aparecendo na fantasia dele, né, na produção literária dele. E ele acabou sendo um filólogo, né, se formou em letras em Oxford, trabalhava como professor de filologia em Oxford, literatura também. Só que esses estudos da fantasia, essa produção de fantasia, essa produção literária, para ele era um hobby. E o engraçado é que ele dizia, né, teve uma carta que ele escreveu para Edith, a esposa dele, que na época acho que não era esposa dele ainda, mas ele falava que ele inventava línguas élficas, e ele dizia que aquilo era um passatempo tão louco, para ele era uma doideira, né? Mas acabou sendo a grande desculpa para ele inventar todo um legendário ao redor. Uma coisa que eu queria
colocar aqui, né, até para a gente trazer para o debate, é que, como a gente está falando do Senhor dos Anéis, mas do Tolkien como um todo, eu tenho visto um movimento muito grande no Brasil, especialmente no Brasil, mas talvez no mundo, mas eu vejo aqui, que o Senhor dos Anéis, ele... Fugindo um pouco, né, estou apresentando o Tolkien, mas acho que é legal colocar aqui para nossa conversa que o Senhor dos Anéis, ele está sendo uma obra que as pessoas estão querendo puxar mais a sério, né? Você coloca muito nas prateleiras do lado da fantasia, Game of Thrones, nada contra, né? Mas por que não do lado de um Shakespeare, por que não do lado de um Dostoiévski? E eu vejo esse movimento muito grande. Estar aqui nessa discussão tem esse significado também. E então o Tolkien é esse cara que atrai as massas, escreve para as massas e ao mesmo tempo ele tem camadas, né? Ele pode simplesmente te divertir, isso é uma história muito legal de ler e é o que ele escreveu na segunda edição, né? No prefácio do Senhor dos Anéis, que ele escreveu aquela obra para divertir as pessoas, mas ele também tem camadas cada vez mais profundas. Tanto do ponto de vista de variedade, né, de diversidade, quanto do ponto de vista filosófico e até mesmo teológico. Então abre essa discussão também para a gente, né, desse movimento. Só fechando um pouquinho, acho importante também ressaltar que não é que a gente precisa defender Tolkien como um grande literato. Ele não precisa disso, eu acho. E as ideias que estão por trás da ideia de fantasia que ele tem não precisam disso. É a gente que precisa se reeducar para reconhecer isso também como uma alta literatura, que é. Diego Clautal, como esse imaginário da Terra-média, pelo que eu entendo, surge muito antes até do Senhor dos Anéis, todo um universo que ele vai construindo, como que isso começa a entrar na vida desse professor de Oxford? Eu entendo o Senhor dos Anéis como uma grande síntese de 3 grandes linhas de trabalho que o Tolkien tinha. A gente pode pensar nele como escritor em 2 frentes. A primeira são histórias mais prosaicas, mais simples, que ele muitas vezes começava contando para os filhos. Ele teve 4 filhos e ele sempre contou muitas histórias para os filhos, né? Então essas histórias que ele contava, a gente pode perceber histórias do tipo Rover Random, Mestre Gil de Ram, que são histórias que são confeccionadas entre os anos 20 e os anos 30, né, do século passado. Essa é uma primeira linha, histórias infantis, muito irônicas, muito nessa linha de contos de fada mesmo, né? Uma segunda linha que ele tem é a que a gente chama de mitopoética ou mitopeia, né, como se discute hoje, que é a fabricação de mitos, que é uma referência em grego a um poema que ele fala, né, mitopoeia, que escreve, né, mitopoia, né, que a gente encontra essa expressão tanto na arte poética de Aristóteles como na República do Platão, claro que com ênfases diferentes, é uma discussão um pouco mais dialética no Platão e mais técnica de fabricação mesmo no Aristóteles, mas que ele, como tinha estudado grego em Oxford também, ele conhecia bastante, né? Essa fabricação de mitos, ele começa ainda na Primeira Guerra Mundial, quando ele escreve justamente A Queda de Gondolin, e que vai se transformar depois no livro dos Contos Perdidos, né, The Book of Lost Tales, e que ele vai construir durante a vida inteira, de 1916 até o final da vida dele, na década de 70, construindo um resgate desse épico, né, do épico grego, na qual ele tira a palavra, né, fabricação de mitos, mitopeia, e que ele vai resgatando esse heroísmo, esse desafio que o homem enfrenta no mundo. E uma terceira linha é justamente a filologia, que era o estudo científico dele. Ele era um cientista da língua, né, em que ele estudava línguas antigas, línguas mortas, principalmente o Old English, o anglo-saxão, o Middle English, o anglo-saxão ali por volta do século VIII, né, o Middle English ali pelo século XIII e XIV. E ele fazia traduções dessas línguas antigas. O trabalho dele acadêmico em Oxford foi sobre isso. Então, dois trabalhos que a gente pode pegar dessa parte filológica é o Beowulf, The Monster and the Critics, né, que ele faz análise do poema medieval do Beowulf, que é esse herói que foi escrito na Inglaterra em anglo-saxão, no Old English, mas faz referência a um Goethe, né, mais ou menos ali na região da Suécia, que vai para a Dinamarca, né, para os danes, né, daneses. E é o grande herói, é o primeiro grande poema, né, o protótipo da língua inglesa. E foi muito interessante quando eu estudava história ainda,
que eu descobri que o Tolkien tinha um trabalho acadêmico sério, assim, não era só... Dentro da universidade você encontrava em dicionários medievais referências ao Beowulf, do trabalho do Tolkien, assim, não só do Senhor dos Anéis, mas um trabalho histórico, filológico sério. Assim. E o Sir Gawain and the Green Knight, que é um poema também do Middle English já, que é do ciclo arturiano, que é o Sir Gawain, o Dom Galvão, a gente traduziria para o português, justamente falando dessas intersecções do mundo, aí não só escandinavo, como no Beowulf, mas celta, bretão, então as tradições pagãs, né? Essa intersecção medieval entre um exercício de racionalidade teológica com uma reflexão sobre a cultura pagã, com material dos mitos, né, dos costumes, das lendas, e essa tratativa científica que ele dava. Pois bem, O Senhor dos Anéis ele é escrito depois do Hobbit. O Hobbit já é o primeiro grande ensaio, ele é publicado em 37, ele já é uma grande síntese dessas 3 linhas, mas ainda com influências muito infantis. Mas O Senhor dos Anéis, justamente ele diz que escreve entre 36 e 49, a gente que discute entre 37 e 49, mas ele passa aí mais de 10 anos escrevendo essa continuação, O Senhor dos Anéis, em que ele pega essas 3 linhas, as histórias de fada, os contos de fada, a mitopoética, a mitopeia, essa fabricação do grande mito, autoral, e o estudo dos poemas antigos, que trazem esse exemplo mitopeico, mitopoético, na história, né, da Inglaterra. Então, O Senhor dos Anéis ele é essa síntese imaginária dessas 3 linhas de trabalho. Por isso que ele consegue passear entre o simples, o prosaico, o irônico, o pequeno, e ao mesmo tempo a gente percebe um lampejo, um vislumbre de algo grande, de grandes atos humanos, de grandes temas, reflexões sobre o bem e o mal, sobre a imortalidade, sobre o direito de governar, sobre o que é um homem inteiro, e ao mesmo tempo uma sensação de verossimilhança muito forte, algo que toca, que não é simplesmente uma ilusão, não é simplesmente um devaneio, mas apesar de fantástico, fala profundamente ao coração do homem, justamente com esse lastro. Certo. Reinaldo, eu não vou ousar te pedir para resumir o enredo, porque é uma coisa colossal, mas... Seria uma tremenda sacanagem comigo, inclusive, se você fizesse Não vou isso. te pôr nessa fria, mas vamos imaginar o nosso ouvinte que eventualmente está menos familiarizado. Se a gente só puder contextualizar assim, os pontos principais, só para entender assim do que... Tá, vamos lá, que coisa mais fácil, né? O centro, como a Cris bem ressaltou, os protagonistas são os hobbits, né? São esse povo, você falou na introdução também, esse povo pequeno, esse povo que seria um ramo da humanidade que, se a gente pensar talvez nos pigmeus africanos, só que em vez de colocar eles lá na África Equatorial, a gente coloca eles num clima parecido com a Inglaterra e com roupas eduardianas e pouca tecnologia e uma zona rural e tal. Esses seriam os hobbits. Um desses hobbits, o Bilbo Baggins, ou Bilbo Bolseiro, numa aventura anterior dele, 60 anos antes de O Senhor dos Anéis começar, ele adquiriu um anel que parecia ser apenas um anel mágico que lhe dava invisibilidade, né? Muito útil para um aventureiro como ele, estava no começo de uma carreira de ladrão de tesouros de dragão, ficar invisível era muito útil. E passam-se 60 anos sem grandes acontecimentos nesse meio do caminho. E então o Gandalf, o Cinzento, o mago que acompanhou o Bilbo nessa primeira aventura, percebe que esse anel não é só um instrumento mágico simples e útil, mas que é onde Sauron, o Senhor do Escuro, uma figura que a gente pode colocar em termos judaico-cristãos como se fosse um grande demônio encarnado na Terra, o Sauron colocou todo o seu poder para tentar dominar toda a Terra-média, que nada mais é que o nosso mundo num passado mítico, nesse anel, né? Ele colocou metade da essência dele, ou mais, talvez, nesse anel. E o Sauron tá voltando ao poder, tentando retomar o poder que ele tinha milênios antes do começo da história. A conclusão a que o Gandalf chega é que esse anel tem que ser destruído para que o Sauron não retome o poder dele. E nesse meio tempo, o anel passou pro Frodo Bolseiro, que é o herdeiro, meio primo, meio sobrinho, é uma parentela meio misturada, parece família italiana lá, os hobbits, mas enfim, é um parente do Bilbo que se tornou o herdeiro dele. E o Frodo então parte com alguns amigos hobbits dele para uma jornada para tentar destruir esse anel, recebe a ajuda de todos os povos livres, né, chamados povos livres da Terra-média, elfos, anões e seres humanos como nós, formando então um pequeno grupo de aventureiros para tentar
conseguir esse objetivo. Resumindo, assim, empobrecendo muito, porque, né, 1.200 páginas, como a gente sabe, é um pouco isso o enredo. Não, perfeito. Eles, para destruírem o anel, tem que ir até... Exato, isso é um ponto importante. Tem que ir exatamente ao centro do poder, ao centro do reino dominado pelo Sauron. Então é pior ainda, não só destruir como ir, digamos, no colo do leão para conseguir essa tarefa. Não é muito fácil. Exato. Numa das cartas dele, ele diz que as 3 maiores preocupações do romance são a queda, a mortalidade e a máquina. Será que a gente pode ver uma por uma? Cristina, que tal começarmos pela queda? Por que ele diz isso? Eu acho que no Senhor dos Anéis você trata de 2 universos, né? Você trata tanto das sombras internas que a gente tem dentro da gente mesmo, quanto da sombra externa, ou seja, Sauron no caso, né? Você tem 2 guerras, uma guerra interior contra as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias sombras, as nossas próprias quedas, e aí a gente pode remeter sim ao pecado original, né, já que ele declaradamente diz que é uma obra católica, embora não tenha sido escrito conscientemente com esse intuito, mas ele na revisão reconheceu isso, e o catolicismo, o cristianismo era muito forte para ele. Então sim, a gente pode falar assim que tem uma analogia muito forte com o pecado original. Então essas fraquezas interiores, né, que tem relação aí também com o pecado, não só dificuldades pessoais, e a fraqueza exterior. Então sempre do ponto de vista particular para o coletivo. Por exemplo, a gente tem o Frodo, né? Ele está ali representando todos os povos livres carregando o anel. Então ele está ali representando o coletivo. Enquanto isso, os amigos dele, que foi a Sociedade do Anel foi se desmembrando, não ideologicamente, mas fisicamente, né? Cada um foi para um canto, eles estão lá guerreando, estão ludibriando o Sauron, para eles não perceberem que o Frodo está lá em Mordor, eles estão lá na guerra, e Sauron presta mais atenção neles, enquanto isso, enfim, existe aí toda uma força coletiva. Ao mesmo tempo, o Frodo tem que vencer ele mesmo. Ele não tem que vencer só uma guerra coletiva exterior, política. Ele tem que vencer uma guerra pessoal, individual, né? O crescimento interior. Então a gente sempre fala, lembra do Joseph Campbell, né? Dessa questão da jornada do herói, essa jornada pessoal. E coincidentemente, as 2 guerras terminam juntas. E aí vão vir outras aventuras, novos problemas. Então, para fomentar essa discussão, como vocês entendem o anel? O que exatamente ele simboliza, Diego? Esse símbolo do anel, ele é muito importante para a gente já, inclusive, fazer uma diferença do maniqueísmo. Muita gente acusa o Senhor dos Anéis como uma obra maniqueísta, onde o bem é só o bem e o mal é só o mal, e eles são como se fossem forças equivalentes. Sim, porque à primeira vista você tem elfos que são belos e bons de um lado, e do outro você tem orcs que são feios e malvados, e aparentemente está bem dividido aí o bem e o mal, mas não é assim, né? Não, justamente porque a ideia de que a criação é boa e que o ser é o bem é muito presente no Senhor dos Anéis. O mal, ele não tem uma substância naturalmente má. Tudo que é criado no Senhor dos Anéis vem de um grande criador, Eru, que manda o fogo secreto, né, a chama imperecível, para o centro do vazio e faz a criação. Então é uma relação que a gente só entende isso no Silmarillion, uma obra póstuma, inclusive, que tem a ver com essa fabricação de mitos, que ele coloca em alguns apêndices no Senhor dos Anéis, que muita gente não consegue ler, né, o apêndice, já termina a obra, e no apêndice ele chega a colocar algumas coisas, mas ele vai detalhar mais no Silmarillion. Então, quando a gente entende o contexto inteiro da obra, a gente percebe que o elfo é bonito porque a criação é bela, a criação é boa. O problema é que existe o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é justamente o problema ontológico clássico, né, de que se nós somos diferentes do absoluto, claro que somos relativos. E isso nos leva ao problema da finitude, né? Se nós somos diferentes do infinito, nós somos finitos. Isso leva ao problema do mal. O mal como a ausência de bem, o privatio boni da Idade Média. Então, esse livre-arbítrio me permite, inclusive, escolher o vazio. Porque eu sou diferente dele. E se eu sou diferente do absoluto, obviamente que eu posso ser contingente. E isso é o vazio. Tanto que na obra do Tolkien, várias vezes ele faz a referência ao vazio, como o lugar onde Morgoth, antes de Sauron, é o primeiro ser angélico,
como a gente pode pensar, né? O anel ele é resultado de uma produção de um ser que era muito bonito. Né? O Reinaldo fez mais cedo a referência na tradição judaico-cristã ao demônio. É um pouco essa ideia de um ser angélico bom que cai pela liberdade. E nessa liberdade ele se aproxima do nada. E o que é a feiura do orc? É justamente uma corrupção, né? Uma degradação de perfeição. E essa degradação de perfeição não é equivalente ao bem, mas ela é uma privação do bem. Então ela não é que são duas forças iguais. O que o mal é que originalmente ele era bom e se afasta do bem. Então, como existe uma hierarquia natural no mundo de Tolkien, é claro que uma coisa que era muito boa se tornará um mal terrível. Terá mais poder, inclusive. Né? E isso vai gerar justamente o anel, como resultado de uma fabricação angélica, nesse sentido. Então, se a gente percebe esse padrão de corrupção na narrativa dos Senhor dos Anéis, a gente pode perceber como esse processo acontece. Então, você pega, por exemplo, os homens, os humanos. Na narrativa, você tem homens que já começam maus. Quem são os homens que já começam maus? Os Ringwraith, por exemplo, os espectros do anel. Se a gente estuda depois o que eles são resultado de uma corrupção dos homens, que pelo poder do Sauron eles se destroem corruptamente, né, de maneira corrompida, mas originalmente eram grandes reis dos homens. O Aragorn se mantém íntegro, o Faramir na narrativa se mantém íntegro, e muitas vezes essa integridade significa passar pelo Vale da Sombra da Morte, né? Tanto o próprio Aragorn passando para recuperar o seu legado como tributário de uma antiga promessa no mundo dos mortos, e o Faramir caindo, né, enfrentando o sacrifício em nome da obediência ao pai. E você tem aqueles que se corrompem durante a narrativa, que é o próprio Boromir, que depois se redime, né, na tentação dele tentar pegar o anel do Frodo, e o Denethor, que enlouquece pela arrogância de tentar enfrentar Sauron. Então o bem e o mal não são exatamente instâncias de natureza. Existe uma existência que é boa, que está permanente, que é presente, que é o bem, que é essa realidade bonita, bela, verdadeira. E existe o vazio, a não existência, do qual os homens, quando não escolhem o bem, se dirigem para ela. E isso é o mal. Reinaldo, uma outra. O Diego falou da finitude, e uma das preocupações do Tolkien, que ele fala reiteradamente, é justamente a questão da mortalidade, e relacionada a isso, da imortalidade. Como é que ele articula isso? Como é que isso é dramatizado no romance? Uma coisa muito interessante, não só do Senhor dos Anéis, como da obra de ficção do Tolkien inteira, que versa sobre a Terra-média, sobre o mundo de Arda, né? É que a visão que ele tem em relação à morte, que de certa maneira é um pouco herética, se a gente for pensar como cristianismo tradicional, mas que ele dá uma visão diferente para isso, que é muito interessante. Comparando a natureza dos dois grandes povos, que seriam os elfos de um lado, que são imortais, não exatamente imortais, mas, digamos, longevidade indefinidamente estendida, tá? Eles duram enquanto o mundo durar, basicamente, né? E os humanos, que são, como nós, aqui, obviamente, mortais. A mortalidade dos humanos, ela é vista como um presente de Eru e Ilúvatar, né? De Deus, não como uma punição, como na tradição cristã, muitas vezes a gente pensa na queda de Adão e Eva ali, e a morte veio pela desobediência em relação a Deus. Depois São Paulo, nas cartas dele, fala isso. Nesse contexto, a morte é meio que vista como um presente e não como uma punição. E no caso dos elfos, também tem essa coisa. Tem incertezas para os dois lados, porque os homens, sabe-se que é o presente de Eru e Ilúvatar, quando eles morrem, eles vão para além do mundo, mas em nenhum momento se detalha qual vai ser esse destino. Quer dizer, existe uma certa confiança, entre aspas, cega, sem saber a natureza desse destino após a morte. E no caso dos elfos, eles sabem que o mundo vai ter fim, né? Então, como eles são coextensíveis, a vida deles é coextensível com a do próprio mundo, o que vai acontecer com eles no final? Eles também não sabem. Então, é meio que colocar esse dilema da mortalidade versus imortalidade como esse certo salto no escuro e até abraçar o mistério, de certa maneira. É bem interessante esse contraste, que acaba indo para o mesmo caminho, eu acho. E é uma questão que parece até curiosa, considerando o cenário tal como ele é montado, né? A tecnologia, que me parece que é uma preocupação fundamental do Tolkien. Mas como que isso entra numa saga que se passa quer dizer, não é uma ficção científica, é uma fantasia, né? Como que a preocupação com a tecnologia que ele tinha, ela entra no romance? Ele traça uma relação, já fui respondendo aqui, gente, depois a gente vai conversando. Ele traça uma relação curiosa entre o que a gente chamaria de magia
num contexto mítico, lendário e tal, e a própria tecnologia, né? A magia e a tecnologia como sendo ambas o que você faz para impor a sua vontade sobre o mundo que tá à sua volta, né? Você querer não apenas viver de acordo com digamos, leis naturais, a maneira como a natureza funciona, mas você fala, olha, eu sou o senhor da natureza, eu imponho minha vontade sobre ela. Até com coisas como modificação genética e transgênicos, assim, que parece coisa totalmente distante do Tolkien, mas a gente vê em momentos do Senhor dos Anéis, por exemplo, essa coisa de misturar a raça de seres humanos com a raça de orcs para criar soldados perfeitos, né? E vários outros aspectos desse tipo, assim. E uma coisa curiosa que o Tolkien fala, esse impulso, o impulso de você impor sua vontade sobre o mundo, não necessariamente é ruim se ele começa com o interesse de, olha, vamos ordenar as coisas para que todo mundo, enfim, tenha, o que a gente pensa na tecnologia do mundo de hoje, todo mundo tenha comida, todo mundo tenha água limpa, todo mundo tenha roupa para vestir, tudo bem. Esse impulso em si, ele ou tem potencial para ser positivo. Só que o problema é quando ele sai dos trilhos, quando ele vira algo que deixa de pensar no bem dos outros e pensar no seu próprio comando, o seu próprio domínio, e é isso que desencaminha o Saruman, né, um dos magos da história, que começa como chefe dos magos, o Mago Branco. O próprio Sauron no começo, pelo menos pra ele mesmo, ele dizia que olha, eu quero só organizar as coisas, ter um mundo tudo bonitinho, sem bagunça, tal, que todo mundo seja inclusive um mundo belo, só que uma vez que você entra nesse caminho, saber a hora de parar é complicado. É um pouco isso, a visão do Tolkien nesse ponto. E nessa linha, quer dizer, o anel como uma fonte de poder, e até para isso, quer dizer, como que ele... O Diego já falou um pouco disso, mas como que ele apela a cada um dos personagens? Porque eles respondem de maneiras diferentes, né, à presença dessa força. Na verdade, eu acho que o anel, ele desperta o que você tem de pior em você. Essa que é a verdade. E junto com o que o Reinaldo estava falando, né, nessa questão da tecnologia, eu acho que tá ligado ao conceito de subcriação que o Tolkien colocou, né? Que você, como subcriador, se você se colocar numa posição humilde e de que está a serviço daquele que criou, no caso que ele falou Ero Ilúvatar, aí é positivo, né? Porque está ordenado. O problema é quando você quer tomar o lugar de Ero Ilúvatar, quando você quer ser o criador das coisas. E a questão do anel está bem ligada a isso. Porque o anel, ele simboliza todo o eu do Sauron, né? E ele quer engolir todo o eu dos outros com esse poder do anel. Curiosamente, ele causa esse efeito nos demais. Então, por exemplo, se a gente for pegar o Bilbo ou o Frodo, o Bilbo demorou muito tempo para sentir o efeito do anel, né? Quer dizer, assim, ele não... Já outros personagens foi rapidíssimo, né? O Boromir já tinha um pavio mais curto, né? Já tinha essa ganância dentro dele, talvez não por tanta maldade, mas por querer resolver as coisas com as próprias mãos e não esperar o coletivo e não esperar o seu lugar, né? Não, peraí que eu vou dar um jeito aqui que eu vou salvar o meu povo. E o anel, ele catalisa isso, ele potencializa tudo isso que a gente tem de ruim dentro da gente. Então, de certa forma, ele simboliza essa tecnologia, essa não subcriação, né? Você se colocar no lugar do criador e não no lugar de um subcriador, que está a serviço daquele que realmente seria o grande artífice, né? Que seria Ero Ilúvatar. Vamos entrar na questão do heroísmo, quer dizer, sem perder o fio aqui, complementando todas essas coisas que foram faladas, mas é curioso até porque é uma luta não para conquistar algo, mas para destruir algo, ou seja, para destruir esse anel, né? E você tem várias figuras de heróis. Se a gente puder um pouco entender como que o Tolkien, como que o heroísmo se expressa nessa obra do Tolkien, como que ele entende, né, a figura do herói? Ele segue uma tradição medieval, como a gente discutiu, da perfeição do homem. O homem, antes de mais nada, ele era enxergado como alguém a ser construído, a ser fabricado, a ser constituído. E desde a tradição épica, o caminho do heroísmo é o caminho da virtude, a gente pode dizer assim. Esse hábito bom que desenvolve as minhas potências, desenvolve as minhas capacidades, ela é justamente uma compreensão da minha própria natureza, daquilo que eu sou. E essa compreensão da natureza parte fazendo uma relação com o que a gente falava do anel e da tecnologia,
parte de uma compreensão de que eu não me dou à minha própria natureza, e que eu não consigo dispor da natureza além de mim, né, da criação, como vai se falar na Idade Média, a meu bel prazer. Existem regras e existe um dono, uma autoridade que é maior do que a minha própria vontade. E entender essa natureza como algo que eu também devo obedecer determinadas regras que eu não dou a mim mesmo, mas que eu reconheço na realidade, tanto para mim quanto para as paisagens naturais, quanto para a sociedade, quanto para as outras pessoas, é reconhecer o direito de um criador, não é? que deve colocar isso para mim. Então o heroísmo é um pouco a transição que a mitologia grega vai sofrer na transformação dos santos, a ideia do herói como o santo como um herói. O santo como um modelo, é o que vai ser dito na Idade Média, os exempla, os exemplares, os modelos de ação. Então isso tem muito a ver com a constatação da realidade, porque o que eu faço também é derivado de como eu compreendo a realidade. A maneira como eu mexo na natureza depende muito de como eu compreendo essa natureza. E se eu acho que eu sou o fundamento de todas as coisas e que a minha vontade é o único critério determinado para tanto a minha fabricação da minha vida quanto na manipulação da natureza fora de mim, né, nas árvores, na terra, na genética ou qualquer outra uso de força atômica, enfim, qual é o limite moral? É o problema da moral, né? Quer dizer, não só o domínio técnico, mas o que fazer com isso? Essa é uma reflexão que para o Tolkien é muito importante. O herói, um pouco Sócrates nos seus diálogos vai dizer que o filósofo é o herdeiro do herói épico, nos diálogos de Platão. O Tolkien vai encampar essa tradição e vai dizer que o herói é aquele que busca fazer a coisa certa. E a coisa certa não é o herói que dá, mas ele reconhece inscrita na própria natureza, não só o seu funcionamento instrumental, mas aquilo que ela quer dizer para nós, o seu significado, o seu sentido. E a gente pode falar, o Reinaldo falava que os elfos sabem que o mundo terá o fim. Porque existe uma teleologia, existe um começo, meio e fim na obra de Tolkien. O mundo é criado. O mundo ele é contemplado por uma mente criadora e que tem um caminho próprio e tem uma data para terminar. Esse ser sabe, somente ele sabe o tema final, a visão final da canção. Então a gente fala, é interessante pensar nisso, porque tem cartas que o Tolkien fala. O Senhor dos Anéis é sobre Deus e sobre o seu único direito de governar e de ser honrado. Fala, olha, mas como assim se não aparece Deus no romance? Como é o grande ausente, e ao mesmo tempo numa carta ele pode dizer isso. Fala, mas isso é uma questão comercial, ele queria vender, mas eram cartas privadas, ele não falava para ninguém, ele não fazia propaganda disso. E por que ele subjetivamente entendia dessa maneira? Porque ele queria trazer uma reflexão sobre, afinal de contas, o que nós sabemos da realidade e o limite desse nosso saber e como nós devemos agir diante disso. Uma coisa interessante que eu acho que vale falar sobre os heróis é que a obra do Senhor dos Anéis, ele capricha muito na virtude. Geralmente a gente vê assim as grandes obras literárias, grandes vilões, não que o Tolkien não tenha, ele tem excelentes vilões, mas é difícil você colocar um personagem tão interessante que na verdade está mais para herói do que para vilão, né? Mais virtuoso. E Tolkien faz isso, ele faz esse esforço que é muito mais difícil, aparece menos, né? O trabalho dele por trás é muito maior, mas ele torna esses personagens tão interessantes. Então a gente vê aí o Frodo, o Aragorn, o Gandalf, que tem fraquezas, que tem luzes, e tem os dois, tem as suas sombras e suas luzes, mas no fim das contas cumprem a sua jornada dentro do que eles podem, né? Muita gente fala assim, mas o Frodo, ele amarelou no final, mas é porque ele não conseguiria não amarelar, estava além das capacidades dele, senão ele seria um outro deus. Então acho que essa questão aí do herói em Tolkien é muito importante. Ele é bem realista, apesar de ser fantasia, bem realista. Seria o que aconteceria conosco mesmo. Ele era o melhor que poderia estar ali, o Frodo. Ninguém, nem mesmo o Sam, que é colocado como o maior herói, né? Pelo próprio Tolkien, ele escreve isso. Sam é o parceiro que acompanha o Frodo em todo momento. O Sancho Panza, que a gente estava falando, né, hoje no almoço. Ele é que está ali do lado. Sem o Sam ele também não conseguiria. Ele também, acho que é uma questão que você vai colocar ainda, né? Mas assim, ninguém consegue nada sozinho também, né? O heroísmo não é individualista ali. Existe um conjunto, né, que a gente já falou também, e essa questão da amizade, né? A amizade de confidência, a amizade dos povos, mas a amizade de confidência, que isso é muito figurado no Sam e no Frodo. Sem a presença do Sam, Frodo não conseguiria, mas quem faria com perfeição o que Frodo fez,
seria ninguém senão Frodo, né? Mas só para pegar um ponto que você levantou, que acho que já quebrou muitas pernas por aí, porque aparentemente no clímax do romance, quando o Frodo está ali para destruir o Anel, chegou até ali, inclusive os colegas dele estão às portas numa missão suicida e diversionista para que ele consiga fazer isso. Na hora de se livrar do Anel, ele diz, não, é meu, né? E aí acaba perdendo o Anel porque a figura do Gollum, que a gente não falou, mas tá ali e briga com ele, morde o dedo dele e acaba caindo na lava com o Anel, né? Isso não é um anticlímax, Reinaldo? Como explicar isso? Quer dizer, esse herói que a gente acompanha o tempo todo e de repente ele falha, ele fracassa, né? Então, acho que a gente não pode esquecer que esse herói é um hobbit. E isso faz uma diferença tremenda, porque embora realmente a gente tenha grandes heróis da tradição épica, como o Aragorn, como o Legolas, como o Gimli, o herói realmente central é essa coisinha pequena, essa coisinha humana, essa coisinha limitada que teve um propósito, digamos, puro, entre aspas, durante a maior parte da jornada, mas que claramente não foi feito para ter energia sobre-humana, coragem sobre-humana. Ele vai até um limite humano muito claro e fraqueja porque esse é o destino humano muitas vezes, é fraquejar porque a gente é limitado. Só que ele fraqueja, mas não é derrotado no final pelo outro elemento central que eu acho da obra do Tolkien, Senhor dos Anéis, que é a misericórdia, né? A misericórdia com a figura do Gollum, né? O Gollum que foi o dono do Anel durante centenas de anos, que era um hobbit originalmente também, e que foi carcomido, né, destruído por dentro e por fora, espiritual e fisicamente, pela influência do Anel, que merecia morrer, era um assassino repetidas vezes, que merecia ter sido morto, e pela misericórdia seguida, né, do Bilbo, do Gandalf, do próprio Frodo, não foi morto, e acompanhou eles nessa parte final da jornada. É justamente isso que permite que a demanda, né, paralelo até com a demanda de Santo Grau, a demanda do Anel seja realizada. Então eu acho que pelo contrário, a grandeza do livro está justamente nesses dois pontos, nessa limitação tremenda no fundo do herói e no papel que a misericórdia desempenha na história. Diego, como entender essa declaração de que o livro é fundamentalmente religioso e católico, e ele ainda acrescenta, obviamente, né, of course? Eu penso que a gente pode explicar isso, esse é um grande desafio, porque é acho que a gente pode pensar aí na diferença entre alegoria e aplicabilidade. No prefácio de Senhor dos Anéis, na edição que nós temos em português, que é uma edição posterior, né, na língua inglesa, não é o prefácio da primeira edição, ele fala que ele não gosta de alegoria e que ele prefere aplicabilidade. O que quer dizer isso? Alegoria, se a gente for pensar, ele mesmo explica um pouco no prefácio do livro, é derivada da intenção proposital do autor, e a aplicabilidade depende da liberdade do leitor. Fazendo uma síntese muito breve, a gente pode dizer que a alegoria é um conjunto de chaves de duplo sentido que eu coloco no meu texto, e que o meu texto é plenamente compreendido se alguém possui essas chaves de interpretação, em que eu passo, os princípios querem dizer esse, isso quer dizer aquilo, existe uma referência direta ou tópica. Enquanto a aplicabilidade, ela parte de um raciocínio analógico. Então, olha, o que é analogia? Basicamente uma relação de semelhança e diferença, de semelhança e de semelhança. O Tolkien vai buscar isso do Aristóteles, na discussão que ele vai fazer sobre a poética, e que ele vai falar da metáfora, da analogia, e ele vai mostrar que essa relação da religiosidade, e na verdade não só a religiosidade, mas uma cosmovisão medieval, cristã e católica, agostiniana, tomista, enfim, uma série de abordagens que podem ser feitas, né? Ela está presente de maneira analógica. Não existe uma chave secreta de um conjunto de princípios em que eu posso aplicar no Senhor dos Anéis que vai dizer exatamente o que é cada coisa. Não existe isso. Existe uma obra de arte que para ele era um produto em si mesmo, né, um ente lógico em si mesmo, a gente pode dizer, né, quer dizer, um texto começo, meio e fim, que de alguma forma toca uma série de questões universais entendidas pelo viés católico. Então o homem, ele é uma criatura, ele é finito, como eu dizia, e essa finitude dele não pode ser levianamente desconsiderada. Ele precisa de humildade, ele precisa saber que ele falha. E ao mesmo tempo existe uma realidade que é maior do que o homem, que atua inclusive na natureza. Não só ela é a origem e fundamento, é o ente, né, subsistente, né, o grande ser que sustenta tudo que existe, mas também atua providencialmente. Então a providência, que é muito presente no
no Senhor dos Anéis é um exemplo que a gente pode dizer da obra católica. Existe uma outra força além do Sauron, muito mais forte do que o Sauron, né, que está atuando através do destino, da sorte, do acaso. Muitas vezes o Gandalf, o Elrond, fala, se você chama isso de destino, então, mas você foi destinado a isso. Por sorte, se é que você chama isso de sorte, o acaso, se você prefere chamar assim. Chance you call it. Várias maneiras ele apresenta a intervenção de uma providência que é muito mais poderosa do que tudo que existe, que está concorrendo para o bem. Mas, ao mesmo tempo, não quer forçar, violentar a liberdade. Porque é outra parte da cosmovisão medieval cristã, o livre-arbítrio como elemento fundamental no bem e do mal. Então, acho que eu apontaria dentro dessa chave, né, de raciocínio analógico, não exatamente um conjunto, o Frodo é o Cristo, o Gandalf. Não é assim. É uma obra de arte cujo objetivo fundamental é entreter, é ser belo, mas obviamente que ele também está numa cosmovisão de que o belo é também o verdadeiro. O belo também fala do bem. Então isso, analogicamente, obviamente que quando a gente traz para o mundo real, para o mundo primário, como ele chama, você encontra ecos dessa moralidade, por um lado, e por outro lado, dessa ontologia, dessa estrutura da realidade com a ação de Deus, por exemplo. Certo, então não é o caso, como você bem disse, de identificar um ou outro personagem, o Gandalf, ou Frodo, ou quem mais seja, com o Cristo, porém, analogicamente, o Cristo aparece aí, né? Se é uma obra fundamentalmente católica. Cristina, como ele aparece? Em alguns momentos o Frodo, com certeza, Cristo padecente, lá em Mordor, eu vejo isso claramente. É claro que não é o Cristo perfeitamente, porque senão ele teria queimado o anel, teria destruído o anel, né? Como Cristo foi o Redentor, eu vejo isso claramente. Muitas pessoas chamam Gandalf de certa forma como Cristo profético, né? Cristo profeta. Eu vejo o Gandalf, eu particularmente vejo o Gandalf mais como um arcanjo mesmo. Eu não consigo ver tanto assim como Cristo profeta, mas em certos momentos sim, né? Mesmo porque ele tem essa ligação com a chama imperecível, que é a ligação com o Espírito Santo, né? E não a profecia, né? O Cristo profeta é aquele que fala, que semeia a palavra, né? Então, nesse sentido, o dom do conselho. Aragorn, com certeza, tem uma ligação com Cristo, aparece aí como andarilho, né? Ninguém reconhece, de repente se torna rei, né? Cristo rei, né? Um coroado. E ele faz esse percurso pela via da humildade. Então, sim, tem uma ligação, é claro, mas eu não colocaria nenhum dos três, assim, perfeitamente Cristo, não. Simboliza em alguns momentos, traz essa simbologia. Reinaldo, ainda sobre essa relação com o cristianismo, com o catolicismo? Eu queria ressaltar uma coisa que eu devia ter falado antes, quando você falou justamente dessa cena climática ou anticlimática do Frodo, não conseguindo jogar o anel. Nas próprias cartas o Tolkien também fala que essa cena pode ser encarada como uma meditação sobre o Pai Nosso, sobre uma passagem do Pai Nosso, que é: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tudo bem, a gente pede pra Deus não cair em tentação, mas tem hora que a gente cai. Quando a gente cai, o que acontece? É aí que entra a mão, como o Diogo falou, a mão do autor, com A maiúsculo da história, e às vezes por misericórdia as coisas, e por providência as coisas funcionam. Então acho que eu sempre achei muito interessante pensar nessa cena com esse pedacinho do Pai Nosso na cabeça. E como foi a recepção da obra? Os seus críticos, a gente sabe que foi muito popular, mas também despertou muitas críticas. Como que foi isso? É difícil resumir, mas a impressão que dá, principalmente nos primeiros anos, sei lá, nos anos 50 e 60, talvez, é que foi uma obra contracultural, engraçado, em ambos os sentidos, né? Contracultural por ela ir na contramão, de certa maneira, do que as tendências modernistas e pós-modernistas estavam trazendo para a literatura naquela época, né? Fazer justamente o contrário. É uma tradição, uma tradição que já tinha virado uma tradição, enfim, de querer destruir ou mudar quase totalmente o que vinha antes na literatura. Tolkien fala, não, vamos recuperar essa coisa do passado. Obviamente numa chave moderna, nós vamos recuperar o passado da literatura, o passado medieval e da antiguidade da literatura. E curiosamente é o que foi abraçado pela contracultura, né? Isso é muito louco. E interessante, e acho que de certa maneira até esperançoso. O fato de que os Beatles que quiseram fazer o próprio filme de Senhor dos Anéis deles, o fato de que os hippies usavam bottoms dizendo Frodo vive e Gandalf para presidente. Então essa visão de que tinha alguma coisa ali desafiando profundamente o mundo moderno, pro bem e pro mal, apareceu logo de cara, eu acho. E que teve uma repercussão incrível, né, na cultura popular. Se vocês também puderem falar
Assim, a dimensão da influência desse livro. Eu costumo dizer que o Senhor dos Anéis, enfim, o legendário de Tolkien, tem um borogodó aí que eu ainda não consegui desvendar, porque ele atrai muita gente. Então ele tem essa coisa massificada, muito grande, está entre os mais vendidos do mundo. E pessoas que jamais vão se interessar em conhecer as camadas mais profundas e ficam viciadas mesmo, né? E ao mesmo tempo ele tem esse viés mais erudito, mais alta literatura, então, e aí acaba inspirando, porque ele tem essa questão do mito, né? Então o mito ele conta verdades sobre a gente mesmo que a gente nem se dá conta. Então é por isso que dá esse vício na pessoa, esse vislumbramento. E aí, então, eu acho que ele tem esses dois lados e acaba inspirando em outras manifestações artísticas. Então a gente tem o Hobbit em quadrinhos, a gente teve as adaptações no cinema, agora vai ter a série da Amazon, e vai inspirando também outros autores. A gente tem aí o Martin falando que é fã de Tolkien, não tem como não ver uma ligação com as Crônicas de Gelo e Fogo com o Senhor dos Anéis, ainda que seja com uma filosofia bem diferente. A gente estava conversando, ele vai mais para o lado nihilista, nietzschiano, enquanto o Tolkien não, vai para o cristianismo, tomista, etc. Mas, sem dúvidas, pelo menos na forma, tem muito. Assim, os autores de fantasia moderno, lendo ou não, Tolkien tem aí alguma influência, seja por via direta ou indireta. Que tal, Diego? Eu penso que o Tolkien tem uma definição de fantasia muito precisa. No One Fairy Stories, o ensaio dele de 39, ele fala que fantasia é aquilo que é dessemelhante ao mundo primário, ao nosso mundo. E que, ao mesmo tempo, a necessidade de verossimilhança, né, que deve existir numa obra de ficção para que possa tocar no coração das pessoas, deve ter semelhanças com o mundo primário. Eu acho que essa capacidade que ele tem faz com que as pessoas fiquem procurando encontrar essa semelhança e, ao mesmo tempo, a admiração pela dessemelhança. O poema dele, que ele fala do filomitos e do misomitos, que é o poema justamente... Essa expressão também está na metafísica de Aristóteles, né? O amante de mitos, né? É próximo do filósofo pela admiração, pelo maravilhamento. Então, o que é dessemelhante, a fantasia, o que ela nos traz é a capacidade de a gente ver as coisas diferentes. Então, mesmo temas que são parte da gente, nos trazem esse encantamento. E eu acho que isso é uma sede que o mundo moderno precisa, né? Ele quer os sentidos, a sensorialidade. A gente vê os videogames, a gente vê os jogos de imaginação, a gente procura o tempo inteiro, como a gente está muito ligado a essa estrutura mais materialista, a gente fica procurando na beleza uma tentativa de solução para esses anseios do coração, que é justamente a fantasia, o dissemelhante belo, o dissemelhante que de alguma maneira impressiona, né? O dissemelhante que atrai. Eu acho que todas as mídias e todos os produtos culturais que de alguma maneira expõem esses grandes desenhos dos dragões, né? Esses grandes desenhos, né, das armas, e um pouco esse apetite pelo maravilhoso, que o Tolkien conseguiu, dentro de uma infraestrutura, de um framework, de uma cosmovisão clássica, épica, né? Ele conseguiu, tecnicamente, aí a habilidade dele como poeta, de fato, né? Como aquele que descreve figuras imaginárias. Eu acho que... E isso abriu, as pessoas perceberam, e numa cultura dos anos 60, que estava extasiada, né, pela imagem, né? A gente pensa na televisão, né, no surgimento do cinema, e nessa ideia do enfim, de tudo aquilo que impressiona pela imagem, ele pelas descrições dele trouxe essa força que dura até hoje, isso sem dúvida. Podemos fazer uma rodada final para vocês especularem um pouco sobre o legado, a posição desse livro na literatura universal, e também talvez especular ainda mais sobre perspectivas para o futuro, né? Para onde caminha essa obra, o que a gente pode esperar aí de novos frutos. Não é muito fácil essa, não. Eu acho que, assim, a obra já provou ter uma certa impermanência. Acho que 50 anos depois, e ainda com leitores, e ainda influenciando gente, pessoas redescobrindo
sempre, eu acho difícil que ela suma totalmente do mundo de literatura, enfim, inglesa e mundial. Eu acho que ela vai continuar sendo uma estranha no ninho, e é bom que ela continue sendo. Tolkien nunca vai ser um autor 100% canônico, um cara que vai ser mencionado junto com Joyce, com Pound e com Yeats. Ele vai continuar sendo aquele cara um pouco esquisito, que usava tweed lá em Oxford e queria falar de hobbit, de anão e de elfo. Mas essa estranheza, ela é boa e necessária. Ela é um pouco dessa cutucada do mundo moderno, para o mundo moderno continuar ou evitar ficar autocomplacente demais, eu acho. Para resumir, acho que seria isso. Cristina? Eu acho que uma das contribuições é esse resgate dos contos de fadas como uma literatura para adultos, não só para crianças, né? Porque em um determinado momento na história ele ficou lá, né, no quarto das crianças, e agora o Tolkien trouxe ele de volta para a prateleira dos adultos também, porque conta a nossa história de vida e com isso ele faz essa ponte com a nossa realidade. Um outro legado importante é essa questão do imaginário, né? Qual que é o papel do imaginário no homem? E aí ele contribui para a noção de verdade. Ele vai dizer que Deus é o Deus dos homens e dos elfos, né? Então, ele traz aqui, de novo, e está totalmente ligado com essa questão dos contos de fadas não serem só de crianças, né? Que a imaginação, a fantasia é muito séria e não é verdadeira, entre aspas. Ela é parte da verdade, com V maiúsculo. Eu acho que esse é o grande legado dele, pelo menos na parte da literatura. Diego Clautal. Eu penso que se nós olharmos para todas as obras do Tolkien, além do Senhor dos Anéis, mas as obras acadêmicas, os ensaios teóricos, as cartas dele que são editadas, os poemas, a gente vai encontrar como um grande mapa do tesouro, é uma grande aventura, em que a gente vai resgatar uma visão do homem e da realidade que muitas vezes a gente não consegue ver. Por uma série de questões filosóficas, históricas, culturais, a nossa mentalidade hoje muitas vezes pode ficar muito presa dentro dos nossos próprios desejos ou dentro das nossas próprias opiniões. Diversos fundamentalismos, inclusive religiosos, mas cientificistas, políticos, nos impedem de ver além de nós mesmos. Eu acho que o Tolkien, quando ele traz esse assombro pela beleza da literatura do fantástico, ele nos provoca a sair de nós mesmos. Mas será que existe algo além do que eu estou acostumado, do que está dentro da minha visão restrita de mundo? Será que existe algo que eu possa me admirar? Então eu acho que esse mapa do tesouro que ele apresenta de maneira despretensiosa, bonita, literária, nos abre para uma discussão sobre o que é a existência, o que sou eu, o que é o mundo, o que existe algo além do mundo. A minha mente, ela só percebe matéria ou ela pode perceber formas que também precisam da imaginação para serem constituídas e percebidas? Será que existe alguma coisa além da morte? Eu acho que essas questões que a boa literatura traz, o Tolkien traz isso de maneira humilde, como um hobbit, como alguém que despretensiosamente salva o mundo. Eu acho que quem se encanta pela literatura do Tolkien, no fundo está procurando essa sede, ela está querendo saciar essa sede, né? Tá querendo saciar essa vontade de beleza, de bem e de verdade. Eu acho que a literatura dele vai continuar sendo como um mapa do tesouro, que quem quiser e se debruçar vai encontrar uma riqueza muito grande. Fascinante. Fica o convite para o ouvinte. Obrigado, Diego Clautal, Reinaldo Lopes, Cristina Casagrande. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.